do Pinceladas do Saber. Eu sou Daniel Matheus Madeira, tenho 25 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. E hoje eu gostaria então de dar continuidade sobre o texto Teologia Sistemática, volume 1, capítulo 2, de Pannenberg, que é um teólogo aí bastante interessante. Na primeira videoaula eu tentei definir para vocês por que o debate a respeito de Deus nas ciências seculares tornou-se um debate marginal, né? Que é o que o autor traz para a gente. Tornou-se um debate marginal na medida que não consegue ser um debate empírico, né? Como que você vai falar sobre Deus, né? É basicamente essa pergunta que a gente tem que fazer para iniciar a discussão da ideia de Deus. Na segunda videoaula eu falei que o autor ele chamava para o debate a ideia de experiência religiosa, certo? Então, qual que vai ser o objeto de estudo seu? Se Deus não consegue ser um objeto de estudo, porque você não consegue pegar, a experiência religiosa, em alguma medida, ela pode ser, certo? Então, ele traz e elenca 4 tipos, ao menos, tem mais, mas ele elenca ao menos 4 tipos para a gente de definições de experiência religiosa, né? Então ele trouxe o Lutero, trouxe o Will de Lewis, trouxe o Ramsay, trouxe o John Rick. 4 escolas, vamos dizer, 4 tradições teológicas com definições de experiência religiosa diferentes. E aí então ele vai fazer a pergunta, né? Será que a ideia de buscar para fundamentar a discussão e a ideia a respeito de Deus, buscar na experiência religiosa é válida? É interessante? O autor ele vai dizer não. Não por quê? Ele vai dizer o seguinte: a palavra Deus serve como a compreensão interpretativa do que acontece na experiência religiosa. Repito, a palavra Deus serve como compreensão interpretativa do que acontece na experiência religiosa. É um caminho inverso, entende? É um caminho inverso. Por quê? Porque a questão é a seguinte: o nosso objetivo, certo? O objetivo da teologia sistemática, então, do autor, é chegar na ideia e no debate a respeito de Deus, correto? Então vamos colocar que Deus está aqui. E o autor ele traz para a gente a ideia de que a palavra Deus ela serve como interpretação da experiência religiosa. Ok? A palavra Deus ela serve como interpretação da experiência religiosa. Nesse sentido, o caminho de você chegar na experiência religiosa já pressupõe o próprio conceito, a própria ideia de Deus antes. Ou seja, para você chegar na experiência religiosa, você já tem que ter uma pressuposição do conceito a respeito de Deus, da ideia a respeito de Deus. Não vai ser a experiência religiosa que vai te levar a Deus, mas Deus já te leva à experiência religiosa, entende? Então, a palavra Deus ela já serve como compreensão interpretativa da experiência religiosa e não a experiência religiosa serve como compreensão interpretativa de Deus. Basicamente essa é a ideia que o autor traz para a gente. Correto? Porque já há uma pressuposição. Por exemplo, ele vai dizer: a palavra Deus é expressão do interlocutor para designar a situação de descobrimento, certo? O interlocutor ele chega naquele momento, na experiência religiosa do descobrimento, e ele usa a palavra Deus, né? Mas é o interlocutor quem usa, já há uma pressuposição, uma ideia a respeito de Deus. Ele vai dizer: a palavra de Deus tem função de nome próprio ou ela é uma descrição identificadora? Então, a palavra de Deus é uma função de nome próprio ou uma descrição identificadora? Então, nós temos o conceito teológico e o conceito metafísico. No conceito teológico,
A palavra de Deus ela cumpre uma função de nome próprio, por exemplo, Yahvé. Mas no contexto metafísico, ela cumpre uma descrição identificadora. Por quê? Porque ela descreve, né? Ela é descritiva. Ou seja, nós temos aí Elohim. Então, nesse sentido, Deus, como caracterização geral, é importante para a compreensibilidade do discurso a respeito de Deus. O conceito metafísico cristão de Deus é a unidade do divino como da única origem de um só cosmos. Olha só o que ele vai dizer para a gente. Ele vai dizer para a gente que a definição a respeito de Deus é muito mais antiga, no sentido que a gente não precisa de ir até o cristianismo para ter uma definição de Deus, que a própria metafísica, que a própria discussão filosófica já tinha uma definição de um Deus monoteísta, que era a definição de um Deus que é unidade, né? Então a palavra Deus, ela designava a unidade do divino como da única origem de um só cosmos. Deus como unidade, né? Aí ele vai dizer, a teologia que nega Deus como unidade, ela está voltando lá ao politeísmo, né? Ela não está no monoteísmo, ela está lá no politeísmo. A teologia que não concebe Deus como uma unidade. Então o autor diz que a experiência já pressupõe uma ideia da palavra de Deus criada pela própria filosofia. Portanto, a experiência religiosa não é o bom caminho para começar a discutir a respeito de Deus, porque, como eu disse para você, Deus serve como uma compreensão interpretativa do que acontece na experiência religiosa, e não a experiência religiosa serve como uma compreensão interpretativa para nós começarmos a discutir Deus. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. Nós daremos continuidade nesse texto do Pannenberg. Então, não esqueçam de curtir o nosso canal, não se esqueça de divulgar esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com um amigo, deixar o seu like, fazer um comentário aqui embaixo do que você achou, o que você tem dúvidas, se tem algum determinado autor que você gostaria que a gente comentasse. E é isso aí. Até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau!